quando pensamos numa guerra, várias imagens surgem imediatamente na nossa mente. Vemos grandes líderes de Estado discursando para multidões tomadas por um fervor nacionalista. Vemos generais reunidos em salas fechadas, cercados por mapas, discutindo planos, riscos, manobras. Vemos comandantes em campo, apontando para o horizonte, decidindo o melhor eixo de avanço, buscando a manobra perfeita. Mas vemos também as pequenas frações, os milhares de pelotões, GCs e soldados individuais, cada um cumprindo uma missão específica, mas fundamental para o resultado final. Cada filme de guerra escolhe uma dessas peças do quebra-cabeça e apresenta como se fosse a chave decisiva do conflito. Em O Destino de uma Nação, acompanhamos as decisões políticas de Churchill. No Jogo da Imitação, vimos como a inteligência e a criptografia influenciaram o rumo da guerra. Já em O Resgate do Soldado Ryan, vivenciamos o drama tático do desembarque na Normandia. Mas afinal, como é que tudo isso se conecta? Como juntar o quebra-cabeça das decisões políticas, estratégicas, operações e batalhas numa única moldura compreensível? É aí que entram os níveis da guerra. Hoje vamos entender como esses 4 níveis, o político, estratégico, operacional e tático, se encaixam para transformar decisões tomadas em gabinetes distantes em combates reais no terreno. Desde os tempos antigos até os conflitos modernos, comandantes e estadistas dividem a condução da guerra em 4 grandes níveis. O nível político, que é onde a guerra nasce. O nível estratégico, que é onde ela é planejada. O nível operacional, onde campanhas inteiras são desenhadas. E, por fim, o nível tático, onde o combate realmente acontece. E para entendermos isso da melhor forma, da forma mais clara possível, vamos olhar para o maior conflito da história, a Segunda Guerra Mundial, e usar dele como exemplo certo para nós. O primeiro nível, o topo da cadeia alimentar, é o político. Aqui, líderes de estados decidem por que lutar, contra quem lutar e quais serão os limites da luta. A guerra, antes de tudo, é uma decisão política. O próprio Clausewitz fala: a guerra é a continuação da política por outros meios. Isso nos lembra dos canhões de Luís XIV, que ele mandou gravar neles a frase Ultima ratio regis, que significa, do latim, literalmente, o último argumento dos reis. Ou seja, como Clausewitz falou, quando a diplomacia falha, entra a força. Entra o último argumento dos reis, dos líderes de Estado. A gente pode lembrar da Segunda Guerra. Quando Hitler assumiu o poder, ele definiu o objetivo político central: expandir o território alemão e rever o Tratado de Versalhes, que tinha humilhado a Alemanha no final da Primeira Guerra. Em 1939, o ataque à Polônia foi uma decisão política que desencadeou todo o conflito. Do outro lado, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha, o que também foi uma decisão política. Esse nível estabelece os grandes objetivos. Queremos derrotar o nazismo. Queremos defender o Império Britânico. Queremos garantir a sobrevivência da União Soviética. Queremos expandir o Império Nazista. Sem esse nível não existe guerra, existe apenas violência. Já o segundo nível é o nível estratégico, a transição. É onde os governos transformam objetivos políticos em metas militares. É aqui que se responde a pergunta: como eu vou vencer a guerra? Vendo na Segunda Guerra, podemos escolher alguns momentos, como quando, em 1942, os Estados Unidos e o Reino Unido definem sua estratégia principal, a chamada Germany First, derrotar a Alemanha primeiro, antes do Japão. A União Soviética cria sua estratégia de defesa em profundidade, depois contra-ofensivas sucessivas. E, por fim,
a Alemanha adotou a estratégia da Blitzkrieg para derrotar inimigos rapidamente. As grandes decisões estratégicas incluem qual vai ser a prioridade do teatro de operações, como vai ser a distribuição do recurso entre as frentes, a atuação da intendência, quais alianças devem ser criadas, mas principalmente, qual vai ser a direção geral das Forças Armadas. A estratégia não decide batalhas, ela decide como a guerra será conduzida. E agora, o nível operacional, chegando quase na base, é o elo entre a estratégia e o combate. É aqui que as grandes ideias estratégicas se transformam em campanhas reais, com exércitos inteiros manobrando para obter resultados decisivos. Aqui que se responde à pergunta: como eu vou vencer uma campanha? Esse nível organiza exércitos, grupos de exércitos, comandos conjuntos para alcançar objetivos maiores. Não apenas uma batalha, mas uma sequência de operações que se conectam entre si. Podemos ver dois exemplos sensacionais da Segunda Guerra, como a Operação Barbarossa, de 1941, a maior invasão terrestre da história, um exemplo clássico de operação no nível operacional. A estratégia geral da Alemanha era destruir a União Soviética rapidamente. No nível operacional, isso transformou na divisão da invasão em 3 grandes grupos de exército, cada um com um objetivo operacional específico. O grupo do Exército do Norte, avançar até Leningrado. O grupo de exércitos central, destruir o grosso do Exército Vermelho e tomar Moscou. E por fim, o grupo de exército sul, conquistar a Ucrânia e seus recursos. Cada grupo conduziu várias batalhas grandes, todas conectadas por um único propósito operacional: colapsar a capacidade soviética de resistir. Temos também a Operação da Normandia como exemplo, símbolo, imagem da Segunda Guerra. A grande campanha iniciada com o dia D. É comum pensar que o desembarque é a operação principal, mas o nível operacional vai muito além disso. O objetivo estratégico dos aliados era abrir um novo fronte na Europa Ocidental para derrotar a Alemanha. No nível operacional, isso se transforma em várias etapas. O primeiro, estabelecer as cabeças de praia: Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword. Segundo, expandir essas cabeças de praia. Depois, romper as defesas alemãs da Normandia. O quarto, cercar as forças inimigas. E o quinto, por fim, liberar a França e avançar rumo ao coração da Europa. Perceba, o nível operacional não é a guerra inteira, isso é estratégico. E também não é uma batalha, isso é tático. Ela é a ponte entre os dois. O nível onde campanhas são desenhadas, onde exércitos inteiros manobram, onde se decide a direção do conflito. Sem o nível operacional, estratégia vira teoria e a tática vira o caos. E por fim, no alicerce de tudo, o nível tático, mais conhecido pelo público, onde o combate realmente acontece. É aqui que vamos responder a pergunta: como vencer uma batalha? Esse é o campo de ação de brigadas, batalhões, companhias, pelotões, GCs, esquadras. Todos atuam enfrentando o inimigo diretamente no terreno. E na Segunda Guerra Mundial, 2 exemplos explicam esse nível perfeitamente: a Batalha de Stalingrado e a Batalha de Kursk. A Batalha de Stalingrado, o exemplo clássico de tática em sua forma mais brutal. Uma cidade inteira vira um labirinto de ruínas. A luta ficou conhecida como Rattenkrieg, a Guerra dos Ratos. Soldados avançavam cômodo por cômodo, usando granadas, rifles, combate corpo a corpo. Pelotões inteiros eram enviados para capturar um quarteirão e às vezes levavam dias para avançar 20 metros. A tática soviética era clara: grudar nos alemães, forçando-os para combater tão perto que a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, não poderia bombardear sem atingir as próprias tropas. Temos também Kursk, a maior batalha de blindados da história. Os soviéticos criaram camadas sucessivas de trincheiras, minas, casamatas, campos fortificados, obrigando os blindados alemães a avançar por eixos estreitos e previsíveis.
Enquanto isso, as forças soviéticas mantinham massivas reservas blindadas para contra-ataques nos momentos decisivos. O nível tático é a ponta da lança. É onde soldados enfrentam soldados. Ele executa na prática aquilo que foi decidido no nível operacional e que, por sua vez, deriva da estratégia e das decisões políticas. Sem o tático não há vitória no terreno, mas sem os níveis superiores, o tático vira apenas luta desordenada. Uma guerra nunca é apenas o que acontece no campo de batalha. Ela nasce na política, é moldada pela estratégia, ganha força no nível operacional e só então se materializa nas batalhas do nível tático. Quando entendemos esses níveis, conseguimos enxergar qualquer conflito, passado ou presente, de forma muito mais clara. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha e nos diz nos comentários qual batalha você quer que analisemos, qual guerra, qual evento da história militar. Se não tiver visto, veja, temos vídeos sobre os bandeirantes, sobre a corrida para o mar e a Batalha do Marne, e também sobre os fundamentos da história militar. Enfim, mais conteúdos virão sobre história militar geral e história militar do Brasil, e até a próxima. Nos vemos de novo no campo de batalha da história.